Pessoal, a gente vai continuar acompanhando os vetos ali no Congresso. Conforme as novidades surgirem, contamos para você e jogamos para nossa roda de debate para que você possa compreender tudo de maneira crítica. Quero falar de um outro assunto que acabei de tocar aqui, que é a quantidade de votos que recebeu o ministro Flávio Dino e também Paulo Gonet. Paulo Gonet passou com folga ali na sabatina. Flávio Dino, por poucos votos, e teve também uma rejeição grande por parte da oposição. 31 senadores votaram de forma desfavorável à indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Temos aqui o André Anelli para conversar com a gente sobre os bastidores dessas vitórias. Umas maiores, outras menores, mas enfim, ambos passaram. Conta aí, Anelli, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Nesse momento, aqui no Palácio do Planalto, estão reunidos com o presidente Lula, tanto o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, como também o futuro procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco. Como você disse, Evandro, os dois foram aprovados ontem de forma dupla no Senado, tanto na CCJ quanto também no plenário, e agora fazem essa primeira reunião aqui com o presidente Lula no sentido, então, de debater os próximos passos, principalmente a questão de Flávio Dino. Isso porque, agora há pouco, o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, ainda ministro da Justiça, teve uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e definiu que a posse, então, de Flávio Dino será no dia 22 de fevereiro. De acordo com Flávio Dino, essa posse não pode ocorrer ainda em dezembro, ainda em 2023, porque necessita de vários detalhes de preparação e porque também o recesso do judiciário já está próximo. O Supremo Tribunal Federal encerra os trabalhos no dia 20 de dezembro e retoma no dia 1º de fevereiro. Portanto, será no dia 22 de fevereiro a posse de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Ele que vai herdar 344 processos da então ministra, agora aposentada, Rosa Weber. Destaque para processo que questiona a conduta do então governo Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19 e também sobre a constitucionalidade do indulto natalino para aquelas pessoas que ficam presas, ou seja, que ficam ali reclusas com a liberdade privada. Então, o Flávio Dino vai herdar esses e outros processos, somando 344. Portanto, nesse momento, ele discute com o presidente Lula aqui de que forma, então, que vai haver a transição no Ministério da Justiça, que ele ainda ocupa. A expectativa é que ele permaneça na pasta pelas próximas 2 ou 3 semanas e aí, então, acabe saindo do Ministério da Justiça, abrindo espaço para um outro nome, e Flávio Dino, nesse momento, permaneceria, então, no cargo de senador, o qual ele foi eleito no ano passado, até então renunciar em fevereiro do ano que vem para assumir o Supremo Tribunal Federal. Em relação a Paulo Gonet, ainda não existe uma data prevista para que ele assuma a Procuradoria-Geral da República. Se a gente for levar em consideração o prazo estabelecido quando Augusto Aras acabou assumindo o cargo, pode ser que ocorra ainda esse ano, mas sem definição. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Acompanhe aí os bastidores, se tiver mais é só chamar a gente aqui. Vamos colocar uma arte aqui na nossa tela para as pessoas que nos acompanham entenderem então a votação e a gente vê em que nível que ficou o ministro Flávio Dino nessa indicação em termos de aceitação e rejeição. 47 votos favoráveis, 31 contra. Quem teve uma votação ruim como essa, entre aspas, se a gente comparar com os outros indicados para o Supremo Tribunal Federal, foi, como eu mencionei, o ministro André Mendonça, que teve uma rejeição até maior, de 32 votos contrários, 47 favoráveis. Quem teve o maior número de votos favoráveis e o menor de contrários foi o ministro Luiz Fux, lá em 2011, que teve 68 votos sim contra 2 não. E houve uma manutenção da média ali de acima de 50 votos. Então a gente tem aqui 2 exemplos de governos opositores, um de Jair Bolsonaro e outro de Luiz Inácio Lula da Silva, que demandou bastante articulação. E sabe o que isso mostra também? Que o Senado não está tão alinhado com o governo federal como se esperava. Que a oposição do Senado conseguiu fazer o seu trabalho e que o governo federal, além de olhar para a Câmara, vai ter que também dar um somebody love ali com o Senado para conseguir sobreviver em futuras pautas. Como é que vocês veem essa votação, hein, Alangani?
Olha, foi uma votação bastante emblemática. Pela primeira vez na história, a gente viu manifestações no Brasil inteiro sendo contra a posse de um ministro do Supremo. Isso quer dizer alguma coisa. Essa votação também do Senado também é um recado ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, a gente sabe que tem uma PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo não pode mais tomar decisões de maneira monocrática. O ministro não pode decidir sozinho em relação a alguma questão. Então, isso é um recado muito claro da insatisfação do Senado em relação tanto ao Supremo Tribunal Federal, também em relação ao Poder Executivo, e de alguma maneira o Senado está absorvendo toda a indignação que vem de parte da população em relação ao ativismo judicial do Supremo, que com a entrada do ministro Flávio Dino, pode ser que esse ativismo piore. A ver. Ô, Piperno, que recado que o Senado passou para o governo federal com essa aprovação de Flávio Dino, miúda em relação aos outros? Bom, primeiro que é muita coincidência, né, que o Flávio Dino tenha tido o mesmo número de votos que o André Mendonça, também o ministro da Justiça de um governo com outro perfil. Sim. Né? Ambos envolvidos na política, que de repente são indicados ao Supremo, algo do qual você discorda e você já deixou isso bem claro aqui, né? Sim, não gosto disso. São dois ministros da Justiça muito vinculados aos seus respectivos governos e que até por isso acabaram também atraindo uma rejeição muito grande. Outra coisa, o Rodrigo Pacheco, ele foi eleito praticamente, agora no começo do ano, pelo mesmo placar. Ele bateu o Rogério Marinho por 49-32. Então isso mostra também que eu nem chamaria de base, mas o grupo opositor ao governo, ele tem lá 30 e pouquinhos, era muito identificado com o Rogério Marinho, e o grupo que tem votado de forma mais fiel ao governo em um grande número de pautas também tem mais ou menos por aí. Mas a gente precisa colocar nesse grupo dos 30 e poucos, Piperno, aqueles que se consideram independentes, ou seja, que poderiam embarcar ali com o governo caso necessário. A gente percebeu que o governo não conseguiu virar esses votos desses independentes que, a depender da pauta, poderiam acompanhar o presidente Lula em suas indicações. Mas é exatamente o mesmo tamanho, o mesmo bloco que votou no Rogério Marinho, que era o candidato claramente, abertamente de oposição. Então mostra também um Senado mais ou menos dividido em relação a essas situações e ao apoio ao governo. Agora, a minha dúvida é saber qual será o Flávio Dino, ministro do STF. Se aquele cara excepcionalmente bem preparado, como mais uma vez demonstrou ontem, ou o aguerrido ministro da Justiça do governo Lula. E aí, Luiz Felipe Dávila, qual vai ser o perfil ou a persona do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que, como mencionou a Nelly, deve tomar posse ali em meados de fevereiro, quando a Justiça volta do recesso. Sai agora dia 19 de dezembro, em fevereiro volta todo mundo, quando eles devem fazer todas as pompas para empossar, então, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Bom, agora é uma questão de esperar. Nós todos esperamos, como brasileiro, que seja o ministro Flávio Dino que se comportou ontem na sabatina do Senado e que não seja o político militante comunista de esquerda. É isso que nós esperamos. Ele deu alguns bons sinais ontem. Por exemplo, ele disse claramente que é contra decisões monocráticas. Então, isso é uma boa atitude. Ele externou isso, foi uma das poucas coisas que ele externou de maneira muito clara, que foi essa. A segunda coisa que ele externou clara, que deixa a gente muito preocupado, é a questão das fake news e da liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Essa é uma outra coisa que deixa a gente muito preocupado, porque você não pode achar que pode acontecer alguma coisa e antever o que vai acontecer e cercear a liberdade de expressão. Isso não existe numa democracia. Democracia, nós vamos julgar as pessoas após o fato é consumado. Mas você não pode ter censura prévia. Você não pode dizer que aquilo pode liderar uma ação. Isso não existe na democracia. Na democracia nós temos que esperar o fato e as pessoas serão julgadas de acordo com o fato. E o Brasil
tem leis para punir as pessoas. Ué, não é que o Brasil é um país sem lei. Aqui tem lei, sim. Quem cometer injúria, quem se sentir ofendido, pode entrar com processo, processar e ganhar na justiça. Então, não tem isso. Então, essa é uma fala muito preocupante. Outra coisa que também vai ser interessante, ele é contra o voto da ministra Rosa Weber a favor do aborto. Ele disse ontem claramente que ele é contra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar o voto dele e agora vai cancelar o voto da Rosa Weber? Como é que ele vai se posicionar em relação a esse tema? Né? Então, assim, nós todos agora que acabou a votação... Eu acho que não há um cancelamento do voto da ministra, né? Pode. É que nem quando houve aposentadoria de outros casos. O voto dela se mantém, mas ele que poderia dar um voto... Ele pode votar? Não, eu acho que não. Não, porque o dela já está mantido. Pelo que eu entendi, mantém o voto dela. E ele não pode votar? Não. Nesse caso, não. Então, mas é interessante ter um ministro... Mas se tem um posicionamento, né? Que tem um posicionamento contrário, né, ao voto da ministra Rosa Weber nesse sentido. Então agora, gente, acabou a votação. Flávio Dino é membro do Supremo Tribunal Federal e nós temos de esperar que seja o Flávio Dino da Sabatini e não o Flávio Dino político. É isso que a gente tem que fazer hoje, não tem outra coisa a fazer. Agora, o Flávio Dino da Sabatini expôs uma situação muito interessante, né, e curiosa no momento em que ele foi questionado pelo senador Flávio Bolsonaro, que sem querer acabou jogando uma casca de banana, e isso expôs uma relação e uma opinião do ministro Flávio Dino em relação à regulação. E ele citou uma série de exemplos de regulação para falar também da possibilidade de regulação das redes sociais, dos veículos, por conta da possibilidade de fake news. Isso, de alguma forma, gera também uma expectativa, se cria uma arquibancada para entender o que esse ministro, que assume o cargo, então, em meados de fevereiro, poderia conduzir ou não em relação a essa regulação, ou Gustavo Segré? Foi por essa fala do ministro que eu vim de vermelho hoje. Verdade. E eu lamentei muito que o senador Flávio Bolsonaro não replicasse na pergunta, porque deixou na cara do gol. Quando o ministro Flávio Dino disse não, tem regulação para o relacionamento de um marido com a esposa, do filho com o pai, de uma drogaria, de um restaurante. Nenhum desses exemplos limita a liberdade de expressão de nenhuma das partes. Eu posso falar o que eu quiser. Se eu estiver ferindo o direito, o bom nome de qualquer pessoa, eu posso ser processado. E posso responder, inclusive civil, comercial ou penalmente, se for o caso. Mas quando uma pessoa te manifesta uma tentativa de mostrar uma forma de ser, uma forma de pensar, eu acho que o melhor é ir um pouquinho para a história e verificar o que ele defendia. E eu lembro claramente quando o ministro Flávio Dino ele disse que era comunista graças a Deus. Aí eu fui buscar o que significa ser comunista. E lá por 1800 e pouco, o líder do comunismo, o pai do comunismo, foi Karl Marx. Ele escreveu o Manifesto Comunista, e que tem vários tópicos do que eles defendiam na época, 1840 e pouco. A primeira linha de defesa do comunismo é ir para detonar a propriedade privada. Primeira linha do Manifesto Comunista. Li ontem à noite. Mas você acha que dá para usar uma comparação de 1800 e pouco com 2023, com tantas mudanças, com tantas leis que garantem o direito, inclusive à propriedade privada, hein, Gustavo Segré? Eu espero que não. Mas se eu digo que eu sou liberal, eu não posso ser liberal às vezes. O que alguma pessoa que queira saber de mim verificará sobre meu comportamento ou eventual decisões posteriores se eu estiver num cargo assim, se eu digo que sou liberal? Qual é a base do liberalismo? Não vai avaliar qual é a base do socialismo se eu digo que sou contra o socialismo ou contra o comunismo. Então eu fui ver o que defendia o Manifesto Comunista. E me assusta ter um ministro, de verdade digo, com todo respeito, é assustador ter um ministro declarado comunista na Corte Suprema de Justiça. Esse é o ponto de preocupação do Gustavo Segré. Fala, Gani. Evandro, o senador Flávio Bolsonaro fez um bom questionamento em relação à liberdade, em relação à regulação das redes sociais ao ministro Flávio Dino. E aí, ele também dá uma boa resposta, dizendo que para a liberdade existir, algum conjunto de regras ela deve ocorrer. E aí que ele usou esses vários exemplos. Ele usou vários exemplos, mas tem aí um ponto que é crucial e eu vou recorrer a um exemplo do Hayek. Existem alguns direitos que eles são fundamentais, direitos naturais, o direito à vida, o direito de propriedade, o direito à liberdade de expressão. E aí ele usa um exemplo
que eu acho que elucida bem os limites da liberdade. No trânsito, a gente tem uma série de regras. Tem que parar no sinal vermelho, a gente avança no sinal verde, existe controle de velocidade. Então, a gente dirige de acordo com essas regras, justamente para a gente conseguir dirigir. Mas o Estado não pode determinar para onde você vai. O direito de ir e vir, ele é sagrado. Ele não pode impedir o direito de você viajar para um determinado local, para você se deslocar para um determinado local. Então, nos exemplos que habilmente o ministro Flávio Dino ele trouxe para defender alguma regulação de liberdade, é verdade. Mas esse exemplo não cai para a liberdade de expressão, que é um direito natural, na sua essência. Esse que é o ponto. E quando se fala em regulação de rede social, veja, já existe todo um arcabouço jurídico para punir o mau uso da liberdade de expressão, a calúnia, a difamação. Não existe dois direitos, existe um direito só. O que acontece na rede social nada mais é do que acontece no mundo real. Piperno, eu já vou passar a palavra para você. O Dávila só quer acrescentar algo para que a gente já possa, então, criar o nosso debate. Olha só o absurdo que está acontecendo no Brasil com o cerceamento de liberdade de expressão e de informação. Nós criticamos aqui nesse programa, várias vezes, o absurdo dos supersalários que está engavetado há mais de 2 anos e meio na gaveta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, hoje presidida por Davi Alcolumbre. Barroso, quando assumiu a presidência do Supremo, teve uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça e aumentou o valor do penduricalho para o resto do magistério. E sabe qual foi a decisão do Ministério Público? Eu vou ler para nós entendermos que absurdo. O Ministério Público acabou de aprovar uma resolução que fará com que as pessoas que querem consultar a internet para saber salário de procuradores e promotores sejam obrigadas a se identificar. Olha que absurdo! Como é que a gente pode aceitar essas coisas? Isso é o tipo de cerceamento de liberdade de informação que nós estamos vivendo no país. Isso aqui é uma resolução agora do Ministério Público no Brasil. Fala, Piperno. Então, certamente o Dávila e o Alan teriam feito questionamentos melhores ao ministro do que foi feito pelo deputado Flávio Bolsonaro. Senador. Desculpa, senador Bolsonaro, que fez uma pergunta vaga para gerar conteúdo para as redes e tudo mais. Aliás, fez e acabou obtendo um trecho que repercutiu. Sim, a pergunta foi boa. E que fez, mas a pergunta é ruim, incompleta, e eu vou te explicar por quê. Aliás, o que ele mais fez de importante ontem foi revelar e me deixar perplexo com a história de que ele teria sido indicado pelo Supremo pelo papai. Teria sido certamente a pior indicação da história da Suprema Corte do Brasil. Mas, dito isso, a pergunta é ruim, Segredo. Porque quando você pergunta genericamente, o senhor é a favor de regulação? É óbvio que todo mundo vai ser a favor de algum tipo de regulação e essa regulação já existe para todos os setores da sociedade. Não existe nenhum setor que não tenha. Por exemplo, você tem o CONAR, que vai regular as propagandas, você tem o CAD, as fusões, você tem a CVM, o mercado, você tem as agências regulatórias, enfim, tudo é regulado de alguma forma. Você não vai, por exemplo, deixar de regular numa rede social a questão de pornografia, pedofilia, incentivo ao uso de drogas, ao terrorismo. É óbvio que isso tem que estar envolto e limitado por algum tipo de regulação. Então, aí que está. Então, a pergunta não é genericamente, ministro, o senhor é a favor da regulação? Não, ministro, que tipo de regulação o senhor defende? E mais, esse exemplo que o Dávila deu é muito bom. Ou outro que a gente citou várias vezes aqui na semana, por exemplo, ministro, o que o senhor acha da tentativa de cerceamento de censura buscada na justiça e conseguida numa primeira instância pelo seu companheiro de ministério, o ministro Juscelino das Comunicações, que queria proibir notícias sobre fatos em que ele tem atuação suspeita? Ou
fatos que envolvem o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Qual a posição do senhor em relação a isso? Qual a posição do senhor em relação a essa tentativa que o seu companheiro de ministério fez? Porque, por exemplo, o general Mourão fez um questionamento muito bom citando um fato. Está aqui, ó. O senhor disse... Sim, mandou bem. E foi direto, objetivo. Exatamente. Ficou fazendo nariz de cera, já mandou a pergunta. Exato. Como que é? Como que o senhor continua pensando isso? Porque o senhor escreveu, o senhor é o autor da proposta. Sim. Então, Flávio Bolsonaro perdeu a chance de falar. Então, o que o senhor acha da atitude do seu companheiro de ministério? Então, agora, perguntar genericamente vai dar mais esse tipo de resposta. Ele que foi muito boa. O que ele disse não é nada mais do que se pratica hoje. Agora, eu não sei de fato qual é a opinião dele em relação às minúcias que tanto dividem as opiniões. Fala, Gani. Não, é isso aí. O ponto é, por que a gente precisa de uma legislação adicional para as redes sociais, dado que já existe lei para calúnia e para difamação? Por que a rede social é um mundo jurídico à parte do mundo real aqui que a gente vive? Então, me parece que essa legislação adicional para a rede social, e aí que mora o risco, aí toda hora tem alguma coisa nova, por exemplo, deepfake. Mas aí que tá, Piperno, a gente já tem os instrumentos jurídicos, que é calúnia, difamação, e dá para recorrer à justiça. Se a pessoa se sentiu ofendida, se sentiu caluniada, ela pode recorrer à justiça. Agora, quando a gente abre aí uma nova legislação para a rede social, o meu medo, Piperno, de verdade, é que tem alguns temas que sejam proibidos a gente falar. Como a gente viu no passado recente, a gente teve isso daí, Piperno. Alguns temas não eram passíveis de crítica. Veja, a crítica pode ser ruim, muitas delas eu não concordo, enfim. Mas você tinha lá, a pessoa tem o direito de se manifestar, mas tinha alguns temas que era proibido. Era isso que tinha que ser perguntado. Então, exatamente. Então, o ministro, o senhor vai ser um defensor, por exemplo, da crítica política. Então eu vou poder, por exemplo, criticar um presidente, um governante. Qual a posição do senhor em relação a isso? Sim. Agora, você quer acrescentar algo que eu quero chamar também aquele abraço de Sérgio Moro no ministro Flávio Dino. Isso repercutiu aquela foto da Gabriela Biló que foi demais. Expôs muito. Expôs ali numa foto o que é a política brasileira. Fala, Segre. Queria responder para o Alan por quê? Parte do governo e parte de ministros estão querendo bloquear a possibilidade de crítica. E por quê, Segre? Porque o governo do PT é um governo analógico. Porque ele nasceu na época em que as pessoas olhavam a TV, escutavam o rádio, mas qualquer coisa era xingar o rádio. Mas todos nós nascemos aqui nessa sala. Não, tudo bem, mas espera aí. A partir de 2005 começa a exploração de muitas redes sociais. Quando o primeiro governo do Lula iniciou, e nós falamos isso aqui, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha Telegram, não existia. Então qualquer reclamação era, eu não estou de acordo com você. Falava uma fala vazia para uma rádio ou para um aparelho de TV. Agora dá a possibilidade de interagir, de criticar, de que apareça o nome de quem está criticando, diretamente para o deputado, para o senador, para o presidente, para os ministros. E muita gente não gosta disso. Mas eu citei aqui o caso do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, um cara conservador que foi lá para a justiça para embargar o que estava se falando dele.